Será que eu pratico a letra da lei ou o espírito da lei? Será que eu sempre me lembro de que a lei de Deus nasceu do amor de Deus pelo seu povo? Será que eu entendo que o objetivo final de toda a lei é o bem-estar das pessoas? Às vezes usamos a lei que foi criada para que o ser humano viva bem, justamente para manter pessoas aleijadas, doentes e infelizes. Você já percebeu que um dos milagres de Jesus provocou mais indignação do que celebração? Neste estudo produzido pelo americano Dick Woodward, você vai descobrir por que a cura de um homem paralítico se tornou um dos acontecimentos mais marcantes do Evangelho de João e o que isso revela sobre o coração de Deus e sobre a verdadeira religião. Se você já pegou a sua Bíblia, então abra aqui, no capítulo 5 do Evangelho de João, para a gente dar continuidade ao estudo versículo por versículo. Acompanhe comigo a leitura dos primeiros 16 versículos, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois que as águas eram agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu aquele homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, perguntou: Você quer ser curado? O paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que tinha sido curado não fazia ideia de quem era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. Então o homem foi contar aos judeus que tinha sido Jesus quem o curou. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essa cura dentro daquele contexto foi exatamente estratégica. Quando Jesus curou aquele homem, levou ele a quebrar a lei. Sim, aquele homem quebrou a lei, porque Jesus orientou que ele fizesse isso. Naquela época, vigorava a lei do sábado, que dizia que não era permitido carregar nenhum peso nesse dia. Mas de forma totalmente intencional, Jesus disse àquele homem para poder pegar a sua maca, colocar sobre os ombros e sair caminhando pelas ruas de Jerusalém. É claro que quando Jesus fez isso, gerou uma enorme insatisfação entre os líderes religiosos. Eles ficaram tão contrariados pelo fato de Jesus ter quebrado a lei ao realizar uma cura no sábado que passaram a persegui-lo e até planejaram matá-lo. Para eles, não fazia diferença alguma que aquele homem tivesse passado 38 anos deitado sobre uma cama, incapacitado.
Agora ele estava andando, pulando e louvando a Deus com alegria pelas ruas da cidade, porque tinha sido curado. Mas os líderes religiosos não queriam nem saber desse milagre. A única coisa que os preocupava era o fato de Jesus ter infringido a lei. Eles não demonstraram nenhuma alegria pela cura daquele homem. A preocupação deles era apenas com a lei. Para Dick, a grande diferença entre Jesus e os líderes religiosos estava justamente na maneira como eles enxergavam a lei de Deus. Antes de aplicar a lei na vida das pessoas, Jesus passava essa lei pelo prisma do amor de Deus. Só depois a aplicava. E Jesus fazia isso porque a lei de Deus nasceu do amor dele pelo seu povo. Por isso toda a lei era uma expressão desse amor. O objetivo final da lei sempre foi o bem-estar das pessoas. Jesus, sendo Deus, sabia perfeitamente disso e colocava esse princípio em prática, mas os líderes religiosos faziam exatamente o contrário. Eles simplesmente colocavam sobre o povo todo o peso do livro da lei. Eles não passavam a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus. Mas espera um pouco, porque não podemos ser tão críticos com eles. Será que eu pratico a letra da lei ou o espírito da lei? Será que eu sempre me lembro de que a lei de Deus nasceu do amor de Deus pelo seu povo? Será que eu entendo que o objetivo final de toda a lei é o bem-estar das pessoas? Às vezes usamos a lei que foi criada para que o ser humano viva bem, justamente para manter pessoas aleijadas, doentes e infelizes. Essa cura foi estratégica, porque Jesus a utilizou para poder corrigir a religião estabelecida. Observamos isso nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não foi para a capital política do mundo tentando corrigir os governantes. Ele também não foi para a capital do pecado, como Corinto ou Éfeso, para poder endireitar os pecadores. Ele foi para Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Jesus sabia que os filhos de Deus são os instrumentos por meio dos quais Deus deseja agir. Ele sabia que o povo de Deus era um gigante adormecido e sabia também que precisava despertá-lo, porque esse sempre foi um instrumento escolhido por Deus para transformar o mundo. Os 4 evangelhos registram um diálogo muito intenso entre Jesus e os líderes religiosos. No capítulo 5 de João, lemos sobre essa discussão que começou justamente por causa da cura daquele homem. Foi esse milagre que deu início a tudo. Aquele homem saiu pelas ruas próximas ao templo carregando sua maca. Os líderes religiosos descobriram que tinha sido Jesus que mandou que ele fizesse isso. E foi exatamente esse episódio que deu início ao diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. Esse diálogo foi interrompido algumas vezes. Mudou de cenário, mas continuou ficando cada vez mais intenso ao longo dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João. No final do capítulo 8, lemos as seguintes palavras: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus se voltou para os judeus que participaram daquela discussão, para aqueles que faziam parte da liderança religiosa, e disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Assim, no final daquela discussão, alguns dos líderes religiosos que eram hostis a Jesus acabaram crendo nele. Mas no capítulo 8 também lemos que a maioria não creu. Muitos daqueles que rejeitaram Jesus pegaram pedras para poder apedrejá-lo. Mas Jesus não se escondeu. Ele saiu daquele lugar porque a sua hora ainda não havia chegado. Ainda não era o momento dele morrer. Estude com atenção esse diálogo
que acontece entre os capítulos 5 e 8 do Evangelho de João. O capítulo 5 do Evangelho de João iniciou uma nova sessão neste livro. Podemos dizer que começou uma nova divisão. Nesse estudo de Dick Woodward, nos propõe uma tarefa. Pega um caderno de anotações e um lápis, estude os capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João, mas estude mesmo. Nesses capítulos, Jesus declara quem ele é, o que ele é e por que veio a este mundo. Quando você chegar ao capítulo 8, já terá uma lista muito longa aí dessas declarações. E perceba que ainda hoje temos as mesmas opções que os líderes religiosos tiveram quando Jesus fez suas afirmações durante aquele diálogo. Você pode dizer que Jesus era um mentiroso, ou pode tentar aí, ser bondoso e dizer que ele era apenas um louco. Mas existe também uma terceira opção. Você pode reconhecer que Jesus é o Senhor, pode se ajoelhar diante dele e adorá-lo. Pode entregar sua vida a ele. Pode fazer de Jesus o seu Salvador e Senhor. Essas são as únicas opções quando examinamos as declarações que Jesus fez nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João. No próximo estudo, nós vamos analisar com mais profundidade esses versículos do capítulo 5 de João, que descrevem a cura daquele homem no tanco de Betesda. Além de enxergar esse milagre como uma estratégia de Jesus, você poderá olhar para a sua própria vida e perceber necessidades que também precisam desse tipo de milagre de Jesus. Necessidades que somente Ele pode resolver e aperfeiçoar de maneira espiritual e emocional. Então se prepare para o próximo estudo, porque tenho certeza de que continuaremos aprendendo grandes coisas sobre quem era Jesus e quem é Jesus hoje. Jesus está à direita do Pai, pronto para nos abençoar. Este conteúdo faz parte do estudo produzido por Dick Woodward sobre o Evangelho de João. Continue acompanhando o encontro com a palavra e aprofunde seu conhecimento da Bíblia através de estudos completos, gratuitos e acessíveis. Estude de Gênesis a Apocalipse por meio de áudio e vídeo, onde e quando quiser. É só acessar www.encontrocomapalabra.com. Até o próximo estudo. Deus te abençoe.